Olá, pessoal, tudo bem? Estamos começando mais um Podplay, hoje com o nosso convidado Vitor Hugo. Ele é doutorando do programa, pesquisa sobre novas masculinidades e também é professor de literatura. É um prazer ter você conosco, Vitor. Prazer é meu, Isa. Agradeço a oportunidade de estar podendo falar sobre minha pesquisa do mestrado, que eu continuo a desenvolver no doutorado, com algumas diferenças. Também é uma honra fazer parte desse programa. Admiro muito o trabalho que você, professora Josi, e toda a equipe estão fazendo, né, com o Podplay. A divulgação das nossas pesquisas são muito importantes, não só para a nota do programa, mas também para que as pessoas possam saber o que a gente faz, né? Então, parabenizo vocês aqui e agradeço o espaço e a oportunidade. Imagina, Vitor. Então vamos começar com o pé direito, falando o que seria esse novo homem. Mas para começar, em qual linha de pesquisa você está inserido? Legal, Isa. Então, eu pesquiso na análise do discurso. Ali na letras, principalmente no Play, nós tendemos a falar estudos do texto e do discurso. Pesquiso nessa linha já tem algum tempo, já faz 6, 7 anos que estou aí nessa caminhada, desde o segundo ano da graduação que fui para essa área, que é uma área da linguística, e acabei me encontrando. Sobre o novo homem que você diz, né, o meu mestrado ele se intitula Entre Continuidades e Descontinuidades. É uma análise sobre os enunciados das masculinidades no futebol brasileiro. Embora os termos sejam muito técnicos, muito complexos, mais ou menos a hipótese central era de analisar as concepções do que é ser homem e como isso se enuncia midiaticamente no futebol, sobre o futebol brasileiro. E aí, esse conceito do novo homem é um conceito que a gente percebe que aparece muito na mídia. A mídia tende a chamar, alguns perfis midiáticos tendem a chamar este homem que se distancia de uma masculinidade hegemônica, aquela masculinidade que a gente entende, um homem viril, o homem que tem que ser macho, ser forte. Então, isso que se distancia disso, né, que de alguma forma, a mídia tende a chamar de novo homem. E, embora o termo seja novo homem, a gente percebe que isso, na verdade, já é uma questão tanto quanto corriqueira, assim, já existe há algum tempo, né? Dado algumas pesquisas que fiz, algumas, até mesmo na dissertação, né? A gente tem que fazer toda a parte teórica. O novo homem é um termo que já existe há algum tempo. E no caso, quando você fez a sua pesquisa, você delimitou o seu objeto de análise em uma mídia específica? Como que você pensou na hora de fazer? Perfeito, essa é uma preocupação que todos nós da análise do Sim, discurso temos, você exatamente. também da área, Aham. né? Nós temos o nosso grupo, qual temos tanto orgulho de fazer parte, o GF, Grupo Interinstitucional de Estudos Foucaultianos, e lá a gente pesquisa vários temas, né? Você pesquisando sobre a igreja, né? Os abusos dos Isso. padres, o pessoal que pesquisa sobre discurso feminino, a velhice. Então a gente dialoga entre vários trabalhos. Eu acabei tomando uma paixão ali, até porque é uma questão pessoal sobre a masculinidade, e naturalmente essa é uma questão que a análise do discurso, a nossa linha, ela tem que se preocupar em delimitar certos temas, em ser mais específico. Então, quando eu decidi pesquisar isso, nós restringimos alguns perfis midiáticos, né, que estão no Instagram, redes de masculinidades, homens que juntos começam a pensar o que é ser homem. E em alguns desses perfis que são conhecidos, né, eu poderia dizer que, por exemplo, Estadão, Folha de São Paulo, a gente tem então essa concepção, essa tendência de se chamar de novo homem, aquele homem que se distancia dessa hegemonia, daquilo que é dominante. E na hora da pesquisa, o que mais te chamou a atenção nesse novo homem? O que você pode nos falar? Tipo, de características, como ele se comporta? O que você observou durante a pesquisa? Olha, Isa, o que mais me chamou a atenção, na verdade, é que quando eu comecei a pesquisar sobre masculinidade, e sobretudo porque o meu orientador, o professor Pedro Navarro, começou essa trajetória, né? Então acabei ali vinculado e tomei gosto, porque é uma questão. Eu, como homem, me enxergo nisso, né? Me enxergo na pesquisa. Também quando a gente fala sobre futebol, é algo que domina a nossa sociedade, é o esporte majoritário da nossa sociedade, a gente poderia dizer, e dominado pelo ambiente masculino. Então, o que mais me chamou a atenção, na verdade, é que existem diferentes formas de conceber e enunciar, de se falar sobre isso.
né? A gente fala assim, masculinidade, homem, mas não existe só uma forma de ser assim. O que é ser homem? Né? Então essa pergunta ela já chama atenção. E no futebol, como é um ambiente, essa era a hipótese e acabou se confirmando nas pesquisas, é um ambiente majoritariamente patriarcal, dominado por essa masculinidade hegemônica, dominante, né, em termos discursivos, a gente percebe que também existem diferentes formas. Né? Também existem jogadores que se distanciam de uma masculinidade tóxica, que se distanciam dessa vontade de ser viril. E é interessante a gente perceber como isso se faz, porque não diria um reflexo, né? Porque a análise do discurso ela não se preocupa em fazer juízos de valores e nem refletir nada, mas é uma forma de se pensar a sociedade. Então, quando a gente percebe isso no futebol, é como se nós estivéssemos fazendo uma análise da própria sociedade, né? Do que está sendo dito nisso, sobre isso, em tempos atuais. Então, por isso que o título da minha dissertação foi Continuidades e Descontinuidades. Porque a gente entende a história, geralmente, como uma coisa linear. Exatamente. Uma coisa segue a outra. E não é bem assim. Né? Às vezes as coisas voltam, aí elas vêm, aí elas se ramificam. Então, o que mais me chamou a atenção é esse vai e vem, né? Essa descontinuidade. A história ela não ser linear. Quando a gente fala sobre práticas, principalmente, a gente percebe que desde antigamente, não é de agora, nós já temos algumas ações de jogadores que se distanciavam desse, digamos assim, imaginário que nós temos do homem jogador viril. É que é aquela coisa, né? Existem estereótipos que são construídos historicamente, então eles já possuem um peso histórico. Então, por exemplo, a gente tem muito essa questão do macho tóxico, o boy tóxico. Até esses tempos atrás eu ouvi aquela expressão Chernobyl, eu não conhecia. Legal. E como que isso apareceu na sua pesquisa? Pensando que, ao se tratar de masculinidades, isso de alguma forma aparece, né? Sim, perfeitamente. Eu diria que ainda o futebol, por ser um ambiente majoritariamente dominado pelo homem, e quando eu digo isso, são termos estatísticos, não é nenhum juízo de valor, né? As pessoas assistem mais o futebol masculino e se encantam mais pelo futebol masculino e promovem mais, tanto em termos capitalistas, ali, de financeiros, quanto em termos sociais, culturais. O futebol é o esporte dominante. Então, sim, a masculinidade hegemônica, esse ideal de Chernobyl que você diz, ele ainda existe. Ele ainda é presente em várias ações de jogadores. Existe algo que nós dissemos na dissertação que se volta muito sobre a cultura do estupro. Vários jogadores, ex-jogadores que foram acusados de estuprar, em alguns casos, inclusive, condenados. Então, a gente percebe que isso ainda está lá presente. Mas é uma forma da gente também questionar se essa é a única forma, se é o único imaginário, se não existem ações, posições, pensamentos que se distanciam disso. E a verdade é que existem, mesmo que sejam minoritários. É que, no caso, essa cultura do abuso sexual é algo mais latente e que se mostra até com mais visibilidade. Mas eu sei também que você pesquisa o choro no esporte, e isso é interessante. E aí, no caso, a gente tem o Vini Júnior, que vem sofrendo vários ataques. E a gente tem algumas reportagens que ele chora. E esse choro, às vezes, é tido, assim, entre aspas, como fraco. Mas, em paralelo a isso, a gente tem a questão do Neymar, que quando ele voltou pro Santos, ele também chorou. Só que parece que o choro do Neymar é um choro diferente, é como se fosse um choro de menino. Então, ele erra, ele fala, foi mal, galera, fui moleque. Você analisou isso também na sua dissertação? Perfeito, a análise que você faz é certeira. É exatamente isso. Porque alguns choros são enunciados de determinada forma e outros de outra. Acho que é aí que mora a questão. E a gente entende que existem várias relações. O Foucault, na sua sabedoria, vai falar sobre esses termos, que são termos muito ricos, né? Relações de poder, nós poderíamos falar sobre as formações discursivas. Então, tudo isso se envolve ali. Mas, basicamente, gira em torno de uma política. Gira em torno de algo que está sendo construído para ser desse modo. Você falou do choro, que é um capítulo exclusivo que eu destinei, né? Dediquei a minha dissertação e agora até continuo no doutorado, essa questão da lágrima. Porque o Deleuze e Guattari,
eles vão falar no conceito de rizoma, né? Como as coisas são, bem didaticamente, a gente entende que uma coisa se liga à outra. Só que essas raízes vão formando várias conexões entre si. Então, a gente falar, por exemplo, homem não chora. Né? Esse homem não chora não vem de hoje, vem de séculos, vem de, digamos, milênios, né? Não é de hoje. Então, várias coisas que se conectam na própria história e na própria prática do ser humano. Em relação ao choro, por exemplo, tem um episódio da Copa de 2014, do então capitão Thiago Silva, na qual ele se recusa a bater o pênalti, decidiu que não estava pronto, e ele fica à beira do gramado chorando. Se eu não me engano, era uma quarta de final contra o Chile. E ele pega a bola, chora, né? E no dia seguinte, a Copa ainda nem havia acabado. No dia seguinte, vários e vários enunciados de vários perfis midiáticos, comentários nesses perfis dizendo: ele não serve para ser capitão, porque ele é fraco. Então, veja, isso está relacionado a um enunciado reitor, que é um termo que a gente vai usar né, no pensamento Foucaultiano, sobre aquele velho ditado: homem não chora. Mas por que homem não chora? Né? Então, veja, esse efeito de virilidade tem que ser forte o tempo todo. E claro que isso vai causar efeitos desastrosos na sociedade. Inclusive, na dissertação, a gente fala sobre isso também. Né? Nós falamos sobre como uma realidade que nós temos no Brasil, não só no Brasil, em vários países, mas no Brasil, que era o contexto que a gente pesquisava, de homens que se suicidam, é muito maior em relação às mulheres. Justamente por carregarem esse peso, não falarem, homem não pode chorar, tem que ser forte, tem que prover sempre, o corpo é uma máquina. Então, é interessante a gente pesquisar esses balanços, essas nuances entre o que é considerado correto, o que é considerado errado. Você disse brilhantemente do caso do Vini Júnior, que sofreu casos de racismo. Então, aí entra a questão racial, que é uma outra questão também. Então, é muito interessante e, diria assim, necessário. Né? Por isso que eu acabei tomando paixão pelo tema. Que legal. E é interessante isso que você falou, porque você falou assim, eu delimitei o meu objeto em algumas mídias. E isso é interessante porque, no caso, na sua dissertação, você não analisou apenas a parte escrita, mas também a imagem, porque o enunciado é algo semiológico, né? E isso é interessante você ter falado, porque nós fazemos pesquisa em linguística, então o que nos dá é um aval também para analisar esse enunciado, que ele é semiológico. No caso, em Foucault, como que você conseguiu ligar Deleuze e Foucault? A gente sabe que Deleuze tem intertextualidade com Foucault. Você já falou um pouco da questão do rizoma, mas você pode falar um pouco mais para a gente como isso se deu? Claro, perfeito. Quando a gente vai fazer uma pesquisa, seja ela de qual área for, né, eu creio que a maior parte dos convidados que aqui vieram já falaram isso, provavelmente, nós não podemos nos deter somente a um pensamento. Então, claro que o pensamento mor da nossa pesquisa de análise do discurso com linha Foucaultiana vai ser o Foucault. Né? O Michel Foucault, um filósofo brilhante que determinou sobre o poder, sobre as relações de poder, sobre as formações discursivas. Mas nós não podemos nos ater somente a isso. Então, o que nós fazemos, na verdade, é pegar alguns outros autores que também pensaram Foucault, que também já elaboraram sobre isso. Não é como se nós estivéssemos criando algo novo. Né? Nós estamos apenas, digamos assim, caminhando juntos, utilizando daquilo que já foi feito e trazendo um pouco mais para poder contribuir com um todo. Uma dessas opções que eu tive na minha dissertação foi Deleuze e Guattari, com a leitura de 1000 Platôs, um livro que é muito interessante, uma leitura que ele faz sobre a sociedade, sobre as relações de poder, sobre como o poder se insere na sociedade. E, claro, não foram os únicos, mas Deleuze e Guattari, eles têm, então, esse termo que eles trabalham, que é o do rizoma, e que é algo interessantíssimo, né? Quando eu estive diante, nós lemos primeiro no grupo, depois fui fazer as leituras individuais, eu percebi que o rizoma ele podia ser a solução para aquilo que eu pesquisava. Porque como esses perfis midiáticos, como você disse, muitos deles não têm nada em comum, seria difícil justificar essa conexão entre eles. Então, como se justificaria? Por que eu estou usando tal perfil e não o outro? E uma dessas soluções foi o rizoma. Porque o rizoma é um conceito que une tudo isso pela própria camada discursiva.
pela própria forma de se enunciar aquilo. Então, você tem lá 6 princípios, né? Por exemplo, o princípio da conexão, o princípio do decalque, vários princípios, não citarei todos, seria né, desnecessário, mas desses todos os princípios que eles vão trazer, a ideia é que tudo se conecta como uma raiz, é um termo da biologia, né? Então vai se conectando como uma raiz e puxando a outra, de forma que vão se criando várias raízes interconectadas para que a gente entenda. Não há só uma forma de dizer sobre isso. No meu caso, as masculinidades. Não há só uma forma de se enunciar sobre o que é ser homem. Né? Então, nós temos o cuidado de si, que é algo muito interessante. Às vezes a gente fala assim, nossa, mas esse jogador, ele liga muito para a aparência. Dá o exemplo do Cristiano Ronaldo, que foi uma reportagem que vi, né, há muito tempo atrás. De como ele é o cara chamado metrosexual, se importa muito com a aparência dele, tem que estar com o cabelo. Mas veja, não é porque ele faz isso que necessariamente ele também vai ser o homem bom. Compreende? Não é uma conexão entre as duas coisas. Mas a gente percebe que esse rizoma do cuidado, né, essa raiz, aquilo que fala sobre isso, se distancia sim da masculinidade hegemônica, desse ideal de homem tóxico, que tem que ser chucro, só tem que ir lá jogar bola, quebrar o cara. Né? Então a gente percebe que são distanciamentos e aproximações. Que na minha dissertação nós chamamos de descontinuidades e continuidades. E é interessante isso que você falou, porque cada tipo de rizoma, então, é um tipo de masculinidade. E isso reflete, então, na sociedade. E durante a sua pesquisa, você pôde, assim, concluir, por exemplo, para onde estamos caminhando? Citando Foucault, né? Temos que olhar o passado, então, para a gente conseguir entender esse presente. Então, onde estamos, como estamos caminhando em relação às masculinidades, considerando também que você continua a pesquisa no doutorado. É muito interessante a gente fazer essa análise, embora ela não possa ser feita, talvez, na dissertação e nem na tese. É porque, assim, a gente tem que tomar muito cuidado, né, com esses juízos de valor na linha da análise do discurso. Porque a gente não está, na verdade, fazendo aquilo que nós achamos, né? Aquilo que nós opinamos. Mas nós estamos fazendo uma conclusão, uma inferência, a partir daquilo que a gente pôde analisar. Então, se você me perguntasse assim, Vitor, o que você acha? A sociedade está progredindo? Eu te diria, sim, eu creio que a sociedade está progredindo. Mas, em relação às masculinidades na análise do discurso, o que nós vemos, e acho que né, você também pode perceber nas suas pesquisas e o pessoal todo do nosso grupo, é que a história ela é feita de forma descontínua. Então, nós não sabemos qual será o próximo passo. Né? É claro que é muito interessante a gente ver essas formas de jogadores que rompem com esse padrão, com essa hegemonia, com essa toxicidade. Mas eu não diria assim, isso deixará de existir. Seria muita presunção minha. Eu creio que existirá, porque a sociedade foi feita assim, a base dela foi feita assim durante milênios, né, durante anos. E o que cabe a nós, talvez, né, que façamos uma análise como homens e como sociedade no geral, de enxergarmos isso como um problema, de enxergarmos isso como algo que deva ser discutido, deva ser trabalhado. Então, pesquisas como a minha, eu creio que contribuem para que a gente possa ter uma base, dizer, olha, está sendo dessa maneira, mas por que nós não pensamos dessa forma? Então, existem grupos de homens que se juntam e discutem isso em perfis, em grupos de Facebook, Instagram, de redes sociais, WhatsApp. E eu acredito, sinceramente, que essa é uma maneira, né, essas pesquisas, hoje, nós falarmos sobre isso, nós discutirmos isso, nós estarmos aqui no Podplay falando sobre isso, vocês me dando esse espaço para falar sobre isso, é uma forma de nós pensarmos a sociedade atual e a sociedade como um todo, a história, a formação, porque nada surge como uma coisa pronta, tudo é uma construção. Então eu espero que nós caminhemos para uma sociedade mais justa, mais equitária, com homens que se preocupam um pouco mais com a sua própria posição no mundo, com os discursos que eles pronunciam, enunciam, mas é difícil nós entendermos isso como um rompimento. Eu creio que será a passos bem devagar, né, a passos bem lentos, e tudo sempre com, digamos assim, acompanhando a própria história, acompanhando a própria formação daquilo que se faz.
tanto em termos legislativos, com leis que proíbam racismo, que proíbam machismo, né, quanto com leis do próprio futebol, né, internas, digamos, o panóptico agindo, aquele poder invisível que age e diz assim, olha, não é legal você fazer isso. Mas isso só se faz com muita reflexão. Legal, Victor. Eu acho que eu fiquei curiosa e acredito que o pessoal que também está ouvindo ficou curioso. A gente queria saber, então, quais foram os outros tipos de homem que você conseguiu mapear, corrigindo, tipos de masculinidade. Perfeito. Eu, quando fui fazer a minha dissertação, fomos fazer a dissertação, nós decidimos dividir ela em 3 capítulos, basicamente. O primeiro capítulo seria uma breve história do patriarcalismo no futebol, contemporâneo brasileiro, então ali da formação dos anos 40, dos anos 20 até a atualidade. E nós vimos que tem uma série de funções que corroboram para que essa masculinidade tóxica, hegemônica, se sustente. Inclusive nas próprias ações dos jogadores, em como a mídia enunciava isso, vangloriando eles. O segundo capítulo, nós decidimos falar sobre o choro, sobre as lágrimas, que foi uma questão que você já trouxe, já comentamos. E a terceira, nós trabalhamos com a ideia de rizoma. Então, nessa ideia de rizoma, nós percebemos várias e várias funções que se aproximam e se distanciam. Eu vou dar alguns exemplos. Uma coisa que me chamou a atenção, um resultado que me chamou bastante atenção, foi do caso da seleção brasileira na última Copa, recente, né? Foi 2022 que nós tivemos a última Copa. Mais da metade do time da seleção eram de jogadores que não tiveram os pais presentes. Então, veja, olha que interessante isso. Eu nunca tinha parado para pensar. E quando eu me deti com esse dado, foi uma questão que nós pensamos juntos. Perceba como também a sociedade impacta na visão desses próprios jogadores, porque acaba gerando uma bola de neve. Não estou dizendo que necessariamente o fato de você não ter tido um pai presente te torna um homem tóxico. Jamais. Não é essa a conclusão. Mas o fato é que esse resultado desses jogadores não terem tido pais não traz a eles uma referência de masculinidade, né? E eu acho que posso dizer com ciência de caso, porque eu não tive também, né? Não conheci o meu pai, tenho referência paterna, sempre tive, que é meu tio, minha mãe me criou com muito carinho, muito amor, mas é uma realidade que existe no Brasil, e é uma realidade que está presente. E é claro que as concepções de masculinidade tóxica, de nós aceitarmos, né, o homem ser desta maneira, esse ideal de homem viril, forte, briguento, macho, né? Você diz lá o Chernobyl. Sim, nós aceitarmos isso corrobora para que isso se mantenha um dado real até os dias de hoje. Então é interessante a gente perceber. Outro dado que também eu poderia dizer, né, a gente falou sobre o rizoma da paternidade, é esse rizoma do cuidado, que tem, digamos assim, aumentado, a gente poderia dizer, se nós comparamos as seleções antigas, no vestiário era pagode, bebida, festa. Hoje no vestiário é arrumando o cabelo para poder postar no TikTok, no Instagram. E muita gente vai comentar, vai enunciar contra isso, vai dizer, nossa, mas eles não... Por isso que perde a Copa. Porque eles estão se arrumando demais, se preocupando com a beleza. Como eu disse, não é o caso de nós fazermos juízo de valor, dizer se é certo, se é errado. Mas veja, não é necessariamente uma coisa ligada à outra. Então é uma série de enunciados que se conectam para formar o que nós temos, as concepções de masculinidade que nós temos, que se distanciam, se afastam em determinados momentos, se aproximam em outros. Você disse da figura do Neymar. O Neymar é um rapaz que chorou diversas vezes. Mas veja como esse choro do Neymar é enunciado em comparação ao choro do Vini Júnior. Teve um jogador do Paraguai que, quando o Vini Júnior chorou numa coletiva de imprensa pelo que ele estava sofrendo, ele enuncia a seguinte frase: futebol não é para maricas. Aí nós temos mais um rizoma, que é esse rizoma do cara que chora ser associado ao homossexual, por exemplo. Veja, onde é que está a conexão, né, lógica, racional entre isso? Não há, mas é a maneira como se entende, como a sociedade desenvolveu, como alguns perfis midiáticos enunciam, e alguns jogadores mantêm essa posição.
Entendi. No caso, por exemplo, do Vini Júnior em específico, se a gente contrastar ele com o Neymar, parece-me que o Vini Júnior é um jogador racializado, enquanto o Neymar não. Você chegou a pesquisar alguma coisa sobre raça na sua dissertação? Olha, Isa, sendo bastante sincero, Uhum, não. sim. Mas seria algo muito interessante. É que como a dissertação, É um período curto. ela precisa ser bastante específica e a nossa preocupação central era outra, era em relação às masculinidades, eu não mergulhei profundamente. Mas comentei brevemente e deixei claro, né, enquanto escrevia, que sim, essa é uma causa possível e que outras pesquisas talvez possam abordar essa questão, artigos, né? Eu me proponho também a pensar sobre isso. Então é muito legal a gente pesquisar, porque a gente percebe que não dá para fazer tudo sozinho, Sim, isso entende? é É preciso de verdade. outras pessoas que se interessem, que participem, que busquem fazer isso. Então até fica a dica pro pessoal, né? Poder aí, com certeza tem uma hipótese muito legal aí dessa questão racial também estar inserida nessa diferença entre o que se enuncia sobre um e o que se Que eu enuncia sei sobre sobre outro. outro. É que é um campo vasto, né, a ser pesquisado e ele é novo, se a gente for parar para pensar, né? Pelo menos em análise do discurso, nos congressos que nós vamos. Eu acho que a sua é uma das primeiras pesquisas que a gente vê, então, no campo. E no doutorado, você falou que vai continuar trabalhando o mesmo tema, mas, por exemplo, você pretende expandir, por exemplo, para a Fórmula 1 ou outros esportes, ou vai ficar em específico no futebol? Legal. Isso que você falou é muito interessante. Quando eu comecei a pesquisar, uma coisa que me incomodava muito era se a minha pesquisa ia ter um funcionamento social, se eu ia olhar para ela e dizer assim, isso aqui serve para isso aqui, né? Se eu ia ter gosto por aquilo e dizer, será que eu consigo explicar isso para minha avó, por exemplo? Eu consigo explicar para as pessoas o que eu faço? Então a masculinidade, esse ramo, né, que nós estamos, esse tema, digamos, esse assunto, ele é muito interessante porque ele me traz isso, ele preenche esse vazio que eu já tive no mundo da pesquisa. Eu me interesso por isso porque, como eu disse, né, sou homem e penso também isso no meu dia a dia e também tenho amigos homens e a sociedade é composta também por outros homens. Então, existe uma aplicação e uma importância social nisso. Então, essa preocupação ela foi muito preenchida para mim em pesquisar esse tema. Você perguntou especificamente sobre a continuação, o doutorado. Isso. As lágrimas foram algo que me chamaram muita atenção no fim da minha dissertação. Eu terminei com um tom, digamos assim, acho que dá para falar um pouquinho mais sobre isso, mas não cabia na Tipo, dissertação. espere a parte 2. Exatamente, acho que dá para falar mais. Então a ideia é que nós possamos expandir isso agora para o doutorado. Eu ainda não delimitei ao certo qual será o corpus, como farei isso, de que maneira, mas eu pretendo, na verdade, dar uma continuidade. Você perguntou de outros esportes. Um esporte que tem me chamado muita atenção, até já conversamos sobre isso, é a Fórmula Isso, 1. por isso que eu comentei. É a Fórmula 1, porque a Fórmula 1 me parece, são só hipóteses agora, me parece ser um esporte bastante aristocrático. Existem somente 20 pilotos, né? São só 20 que preenchem aquele cargo. Então No veja, mundo todo. no mundo todo. Realmente. Entende? E são 20 homens, olha só, 20 homens. Então talvez sim eu possa expandir para outros esportes, é um desejo meu. Mas, novamente, né, a pesquisa ela não pode ser muito abrangente, senão a gente acaba perdendo o foco, né? O corpo tem sempre que ser específico e bem delimitado. Mas é um desejo meu, sim. Eu acho que tem um campo imenso que a gente possa falar, não só no futebol, mas em outros esportes, dominados majoritariamente por esse patriarcal, por esse movimento de masculinidade hegemônica, e que a gente possa questionar algumas coisas, teorizar sobre determinadas outras. Legal, Victor. Bacana. Sua pesquisa realmente é muito interessante. Nós poderíamos ficar horas e horas aqui falando sobre ela. Mas nós estamos finalizando o programa de hoje. Caso as pessoas queiram te encontrar para falar mais sobre a sua pesquisa, na verdade, perguntar mais sobre a sua pesquisa, quais são os canais de comunicação que você está presente? Bom, Isa, novamente agradeço a oportunidade, agradeço pela presença, sua amizade também, nossa parceria é muito importante.
ao meu professor orientador, que não poderia deixar de agradecer, professor Pedro Navarro, que além de ser uma referência, é um amigo pessoal. E para quem gostou desse bate-papo, quem se interessou, quem achou legal, os meus canais de comunicação oficiais são o Lattes, né? Eu vou falar aqui para a câmera que me direciona. O meu nome completo é Victor Hugo dos Santos Gabriel. Você pode achar o meu Lattes. Lá estará meu e-mail, todas as informações que você precisa para entrar em contato, dialogar e quem sabe a gente possa expandir esse tema, que ainda é um tema bastante aberto. Ainda existe muito a se pesquisar sobre isso. E eu convido a vocês, né, que possam pensar um pouquinho mais comigo e com todo o grupo, com todas as pessoas que pesquisam isso. Afinal, a gente nunca caminha sozinho, né? Tem sempre uma série de pensadores que estão juntos conosco, pensando, refletindo, questionando, autores, pensamentos, ideias. Então fica o convite, né? Basta você entrar lá no Lattes que você consegue achar todos os canais de comunicação. Obrigada, Vitor, pela participação. Vocês continuem nos acompanhando por aqui e até um próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal.